Ouvi inicialmente o camarada Mário Maestro. Mário, a palavra é sua. Pode mandar brasa. Bem, começo eu por mais velho, na realidade não pareço, né, mas supero, né, o Eusébio de muitos e muitos anos. Né? Agora vamos ao que interessa. Né? A única possibilidade do Brasil sair da barbárie material e espiritual que mergulha velozmente está em que o mundo do trabalho conquiste a centralidade da vida política e social e conquiste essa centralidade a fim de reorganizar a sociedade racionalmente, reorientando a produção, né, da orientação atual irracional do capital para um caminho racional, né, onde, né, se volte para suprir as necessidades da população. A obtenção da centralidade política, ideológica, orgânica do proletariado vai permitir constituir um forte bloco político-social que integre todas as reivindicações dos trabalhadores e assalariados da cidade e do campo e dos demais setores oprimidos e médios da nação. Todo esse bloco social, né, vivendo hoje mergulhados na desesperança, na violência, na angústia, na ignorância. Né? Na verdade, esse processo iniciará a obra de verdadeira civilização da civilização brasileira. Na realidade, o capital se mobiliza historicamente e incessantemente, com resultados crescentes, né, nos dias de hoje, para enfraquecer e impedir qualquer tendência à unificação dos trabalhadores. Trabalhadores de todos os credos, de todas as raças, de todas as origens, de todas as orientações. Unificar todos esses trabalhadores em torno do seu programa histórico de emancipação social geral, que expressa igualmente todos esses trabalhadores. Na sua militância contra-revolucionária, o imperialismo lança mão dos seus monumentais recursos, mobiliza seus instrumentos de operação, realizando uma intervenção direta e aberta, quando necessário, e, sobretudo, indireta e encoberta, para a consecução dos seus objetivos. No Brasil, atualmente, o identitarismo negro e os cultos evangélicos são os dois principais instrumentos imperialistas de destruição e sabotagem dessa tendência quase natural dos trabalhadores à unidade social e política. Logicamente, além da tradicional e permanente defesa política da colaboração com a ordem capitalista, né, através de seus partidos tradicionais, né, sobretudo aqueles que se originaram no passado nas classes trabalhadoras e assalariadas. No passado em um viés combativo, com o PT, PSOL, PCdoB, e hoje num viés de colaboração de classe, de redenção dos trabalhadores ao capital. No presente programa, nós nos deteremos essencialmente sobre a política racial do imperialismo para o Brasil. Atualmente é hegemônica, mas longe, né, nos partidos sociais liberais, né, com destaque para o PT e o PSOL, e mesmo nas mais importantes organizações políticas pequenas, né, reivindicando-se do marxismo e mesmo no marxismo revolucionário, com o PCB, MRT, o PSTU, entre outros. Todos, né, se abraçam nessa política racialista, né, identitária, contra-revolucionária. Eu não vou me pronunciar aqui sobre a orientação da UP, porque eu conheço pouco essa organização e suas políticas. Essa visão que eu vou apresentar aqui está detalhada em um breve ensaio que publiquei, né, há 3, 4 anos, sob o título de Abdias do Nascimento, Quilombola, o Capitão do Mato, ensaios de interpretação marxista
sobre a política racialista para o Brasil, que teve uma segunda edição em 2019, e também tem me pronunciado, como o próprio foi proposto aqui no início, em artigos escritos, em lives, após aquela data. Tudo isso pode ser facilmente obtível na internet. Agora, para compreender por que esse problema, o Nelson falou, é um problema que eu volto sempre, é um problema que eu defrontei e observei muito cedo no Brasil. Eu voltei ao Brasil em 1977, de 6 anos de exílio. Bem no exílio, no início da chamada dita abertura lenta, gradual e segura. E retornei imediatamente à militância política, né? Militava inicialmente na Convergência Socialista, né? Por esses anos, o Abdias do Nascimento, que ele desembarcou nos Estados Unidos, onde ele disse que se refugiara por longos anos, né? Foi se refugiar na Toca do Lobo, né? Dele sabia, sobretudo, que jamais militara na esquerda e que militara ao lado e muito próximo, como um dos escolhidos do Plínio Salgado, o pai do fascismo no Brasil, e militar até a extinção da ação integralista brasileira. Não foi uma passagem, né? Mas o Abdias mal pôs os pés no Brasil, passou a disparar chumbo grosso na esquerda, que saía da clandestinidade, 77, 77, 78, 79, saía da prisão, voltava do exílio. Claro, aqueles, né, que não haviam sido mortos, desaparecidos pela tortura, pela ditadura. Intelectual, não, Abdias, um intelectual sem produção intelectual e sempre desconhecido até a volta do Brasil, foi lançado, né, pela grande mídia. Em junho de 1980, eu resenhei o primeiro livro do Abdias, O Quilombismo, publicado naquele ano. Eu resenhei no Seminário Paulista em Tempo, né? que era da democracia socialista naquela época. E nessa resenha eu assinalei as incongruências e o conservadorismo daquele livro, né? O tipo da resenha foi o que utilizei para o meu ensaio, Abdias do Nascimento, Quilombola, o Capitão do Mato. O livro do Abdias é um livro de viés messiânico, axiomático, e revelava um desconhecimento abismal sobre o passado e a sociedade brasileira. Sobretudo, desconhecia praticamente tudo do que historiadores marxistas referenciais haviam falado sobre essa questão, Clóvis Moura, Emília Viotti da Costa, Ciro Flamarão Cardoso, Jacobo Goretti. Era uma narrativa rústica. Aí a grande tese dele, né, que não era dele, como nós vamos ver, né, ele era mais um papagaio, era simples e rasteira. O Brasil não seria uma sociedade de classes, seria uma sociedade racial. A contradição não era entre explorados e exploradores, entre proprietários do capital e os obrigados a vender a sua força de trabalho para sobreviver, como propunham os marxistas, né? E não apenas eles. A contradição no Brasil não era entre os trabalhadores e patrões, mas entre negros e brancos, né? Aí eu vou citar o que ele diz, né? O fator raça permanece irredutivelmente como fundamental contradição dentro da sociedade brasileira. Hoje essa proposta foi reapresentada, a mesma coisa, a partir, né, da definição do racismo estrutural do Brasil. Está na moda. Que foi também uma categoria exportada para o Brasil, que foi importada do Brasil diretamente, né, porque nasceu lá nos Estados Unidos, como tudo foi produzida lá. A solução do problema, né, do Brasil também era delirante e simples. Era necessária uma revolução racial. Ele dizia que os negros devem tomar posse, controle do país.
logicamente em fraternal igualdade e comunhão com os poucos índios brasileiros que sobreviveram a idêntico massacre e exploração racista. Parece que ele pretendia, como alguns escravos sudaneses, né, que se sublevaram na Bahia no início do século XIX, né, matar os brancos, eles pretendiam matar os brancos e escravizar os mulatos. Quanto aos socialistas e marxistas, Abdias disse que eles teriam compartilhado ativamente ou por omissão no processo de liquidação, seria física, né, da raça negra. Né? Por isso, para proteger a pureza da raça negra, ele atacava os casamentos interraciais. Ele disse que casamentos interraciais fazia parte do genocídio negro. Né? Aí isso se abandonou agora. E o mais interessante é que ele desceu do avião trazendo debaixo do braço, né, uma, creio, antropóloga, esposa dele, segunda esposa, não sei quando, translúcida de tão branca. Na ocasião, eu lembrei que essa proposta negava a luta contra o capital e permitia, no máximo, a ascensão social individual de alguns intelectuais, políticos, profissionais e funcionários negros. Né? Eles seriam premiados pelos bons serviços, né? E deixariam totalmente de lado a imensa população negra trabalhadora e marginalizada e oprimida. Né? Apontava naquele momento que segue hoje, continua hoje, 40 anos depois, né? Que as políticas iguais nos Estados Unidos, né, haviam criado algumas novas elites negras, né, que se diferenciariam das novas elites negras criadas no Brasil, né, do passado, apenas pela possibilidade de manter a cor da pele, porque as elites negras do passado, de certa forma, tinham as condições para se embranquecerem, né, através das décadas. Como vivíamos ainda na ditadura, eu sugeria, muito em leve, né, de que ele era o papagaio, mais um papagaio do imperialismo. Né? Agora, em tempos de avanço do movimento social, nós estávamos em 1980, né? A pregação estrombólica de Abdias do Nascimento teve uma acolhida marginal no movimento negro, com destaque para o MNU, né? Que nascera radicalizado, né, de braços dados com o nascimento do PT, então anticapitalista, da CUT, anticlassista, do MST, né, que participava das ocupações. Boa parte da liderança que formaram o MNU eram, né, negros plebeus, né, radicalizados, muitos deles da convergência socialista. Né? O MNU lutava contra o racismo em aliança com o mundo do trabalho por direitos universais para a população negra. Trabalho, saúde, educação, moradia, lazer, segurança. Repito, para todos. Né? Eles seguiam simplesmente a reivindicação daquela época, né, dos Panteras Negras. Né? Esse movimento referencial do movimento negro radicalizado dos Estados Unidos, plebeu, né, de orientação marxista, né, que foram presos, caluniados e assassinados nos Estados Unidos, sobretudo sob a direção do FBI. Né? Os Panteras Negras diziam: queremos casas decentes, queremos terra, queremos pão, queremos moradia, educação, roupa, justiça e paz para todos. Queremos desemprego zero. Jamais, e mais ainda, os Panteras Negras é uma radicalidade, né? Queremos liberdade para todos os negros que estejam em prisão em cadeias federais, estaduais, distritais e municipais. A população prisional brasileira é quase toda ela negra, negra mesmo, né? Nós nunca ouvimos aqui o movimento negro no Brasil pedir essa liberdade ampla, né, que resgataria milhares de pessoas de negros que foram aprisionados, entende, para reprimir, né, os setores mais pobres. Né? Na realidade, sem se dedicar à organização da guerra racial que propôs, né, o Abdias do Nascimento se aninhou debaixo da asa de Leonel Brizola e do PDT, né, que investiam no socialismo mulato.
né, de Darcy Ribeiro. Para lá de ruim de voto, né, líder sem liderados, Abdias jamais foi além de suplente, desempenhando-se como deputado e mesmo senador, né, por decisão monocrática do Brizola, né, que tirava os outros da frente para ele poder entrar. E aí foi objeto de promoção incessante para transformar em ícone referencial da política racial do imperialismo no Brasil. Eu destaco, né, o desembarque do Abdias, então, sem maior repercussão, devido ao avanço, então, da luta social contra a ditadura e pelo movimento social, porque ele foi um dos pioneiros, né, foi um dos primeiros messias negros enviados para o Brasil para pontificar sobre pela questão racial, né, enviado pelo Departamento de Estado, que funcionava ao lado da CIA e se servia com destaque da Fundação Ford. Em 1989-91, a vitória do tsunami neoliberal contra-revolucionário sobre o mundo do trabalho, né, que foi marcado pela dissolução da URSS e recuperação capitalista de todas aquelas nações que haviam escapado do domínio do capital, isso foi um baque terrível, né? Aquela derrota histórica do mundo do trabalho, né, teve uma função, né, depressiva sobre o mundo do trabalho, né, igual à função, né, positiva, energética de 1917, né, sobre os trabalhadores. O mundo do trabalho, quando entramos num período revolucionário contra-revolucionário que vivemos até hoje, o mundo do trabalho, suas organizações, seus partidos, seus intelectuais, entraram em refluxo e dissolução tendencial. O mundo do trabalho, descrente, passou a desacreditar do seu programa, o que ocorre até hoje. Importantes partidos sociais-democratas, entre eles o PT e seus aliados, metamorfosearam-se em partidos sociais liberais. Dezenas, talvez centenas de milhares de militantes marxistas, socialistas, intelectuais, professores abandonaram a trincheira dos trabalhadores. Boa parte foi para casa e muitos mudaram de trincheira, disparando contra seus ex-camaradas. Organizações reivindicando-se do marxismo revolucionário celebraram o fim da União Soviética e passaram a abraçar as ofensivas imperialistas que se seguiram contra o Afeganistão, Iugoslávia, Sérvia, né, atualmente na Síria, né, alegando a defesa da luta, né, contra o caráter ditatorial dos líderes daquele Estado. Né. As políticas definidas pelo imperialismo para o movimento negro, né, que foram definidas a partir de 67, com mais empenho nos anos 70. Né? Eu falei que tiveram poucas receptividades no Brasil em 1980, né, naquelas épocas de afluxo, de avanço do movimento social. Penetraram profundamente o movimento negro, sobretudo seus militantes da classe média, que eles, como na esquerda, em grande maioria, né, conscientes ou inconscientemente, abandonaram a luta pelas classes oprimidas, né, e abandonaram a luta pelas suas promoções sociais. Uma coisa que eu sempre digo, né, me desculpam, né, no Brasil não há nada mais parecido, formal e estruturalmente, com a classe média negra do que a classe média branca. Por além das tradições inventadas de cabo a rabo, né, tanto por um como por outro, né, a classe média, a classe branca e negra não se diferenciam sequer na prosódia da fala. Portanto, sobretudo após a queda do muro, né, na historiografia, na filosofia, na linguística, na literatura, em praticamente todas as ciências sociais, surgiram no Brasil e no mundo, né, apoiado na academia, nos grandes jornais, nas rádios, nas traduções, né, nas grandes editoras, uma enxurrada de novos e velhos intelectuais, todos eles negando, superando, corrigindo, inventando o marxismo, anunciando o fim da luta de classe,
a superação dos trabalhadores. Disseram até que o proletariado não existia mais. A dominância do mundo cultural sobre o mundo econômico. E por aí vai. Né? O mesmo se deu com uma virulência incrível no relativo à questão racial no Brasil, retomando, ampliando, corrigindo as sandices propostas por Abdias e seus seguidores em início dos anos 1980. Eu estive sempre entre os cada vez menos hoje, né, críticos marxistas, daqueles autores, daquelas novidades, todo mundo sempre o último teórico marxista, pretensamente marxista, né? E dessas propostas que apontavam como tudo nascida, e eu dizia sempre com alguns camaradas, que tudo isso é nascida do forno imperialista estadunidense e seus aliados. Nós sempre fomos acusados de anti-imperialismo primário, de conspirativistas, de marxistas enrijecidos, né? E por aí vai. Né? E nos últimos tempos, meus queridos e minhas queridas, até se propõe a impertinência da categoria imperialismo. Né? Dizem que o imperialismo não existe, ou foi superado. Né? Na verdade, a grande obra do demônio não é fazer que não acredite em sua existência. Agora eu quero falar uma coisa recente. Né? Em 2019, um jovem intelectual, acho que é negro, segundo a foto da orelha do livro, mas isso importa pouco, né? Publicou pela editora Ápice do Paraná, uma pequenininha editora, uma investigação sua, de 10 anos, intitulada A Questão Negra, a Fundação Forte e a Guerra Fria, 1950-1970. É um trabalho não pequeno, né? De 280 páginas, apoiado em uma documentação fluvial, publicada, uma documentação toda ela original, pesquisada sobretudo nos Estados Unidos, coisas que a gente nem imagina, porque lá não tem a lei dos 100 anos, né? Depois de 10, 20 anos, né? Se pode ir. Né? E ele descreve, né, a função da Fundação Ford, de mãos dadas e trocando beijinhos com o Departamento de Estado e a CIA, quando discutiram a política imperialista, antimarxista, e, especialmente, que ele trata nesse livro, para o movimento negro dos Estados Unidos e logo para a sua exportação do Brasil. Né? Então, eles começaram a exportar isso, o Abdias foi um dos primeiros papagaios que chegaram aqui, né? Mas o terreno ainda não estava fértil. E ele mostra que é uma discussão que envolveu talvez milhares de cientistas sociais, não é uma aproximação. Né? Cientistas sociais brilhantes, administradores, universidades, centros de estudos e por aí vai, financiando, né, nesse longo tempo, né, um montante de fundos difíceis de calcular. Né? O Anderson Chaves, né, ele é o interessante desse livro, né? Ele aponta, né, precisamente quando os cientistas e gestores do imperialismo decidiram abandonar a intervenção em propaganda direta dirigida para a população, que exigia grandes recursos, né, e alcançava poucos resultados, né, como a grande aquela operação, né, de financiamento aqui do Brasil, né, da América do Sul, né, e resolveram intervir diretamente sobre a intelectualidade, sobre os formadores de opinião. Para tal, passaram a financiar encontros, bolsas de estudos, centros de investigação, publicação e por aí vai. No relativo ao movimento negro, decidiram, como política central, abandonar as propostas de promoção da população negra empobrecida, isso primeiro nos Estados Unidos, que exigia recursos ingentes e era contra o ideal liberal, e apostar no fortalecimento, onde havia tendências para tal, na formação, nas políticas das propostas identitárias, racialistas e etnicistas.
Nos Estados Unidos, eles propuseram que a comunidade negra constituísse organizações cerradas. Já vou terminando, mais 5 minutinhos. Com reivindicações exclusivas, para que suas direções, saídas da classe média, passassem a negociar no mesmo pé de igualdade com os demais quistos étnicos estadunidenses, irlandeses, italianos, indígenas, porto-riquenhos, mexicanos. Ou seja, a sociedade estadunidense se constituiria como uma civilização e civilidade através do reconhecimento por cada comunidade da diversidade das demais comunidades. Seria, portanto, uma sociedade multicultural e jamais nacional. Folga dizer, aí nós voltamos ao início, que isso impediria qualquer mobilização horizontal classista, uma ausência que foi sempre a força interna do imperialismo estadunidense nos Estados Unidos, né? Mobilização que sejaria o fortalecimento dos laços identitários, que impediria o fortalecimento dos laços identitários classistas, né? Por em cima de todas as identidades. Ou seja, né, que o burguês negro, branco, amarelo e azul, né, em tudo semelhante, sempre de mãos dadas, né, estavam promovendo uma realidade em que os seus setores explorados jamais se dessem a mão. O Brasil exigia uma adaptação dessa realidade. Não, o Brasil era uma realidade, a realidade racial no Brasil é profundamente diferente dos Estados Unidos, né? Aqui a miscigenação, né, é muito mais difundida que nos Estados Unidos, recaindo a discriminação racial, sobretudo na comunidade de forte grau de afroascendência, né, o chamado negro preto, né? Em regiões do Brasil, mulatos e pardos, sobretudo das classes médias superiores, são vistos e tidos como brancos, enquanto nos Estados Unidos seriam definidos e tratados como negros, né? Uma outra especificidade brasileira é que o grau de percepção da africanidade de um indivíduo é inversamente proporcional à sua riqueza social, né? Com um certo limite, quanto mais rico, mais branco ele fica, ou quanto mais pobre, ele é visto mais como negro, né? No Brasil existiam bairros étnicos, né? E existem ainda os segregados, sobretudo nas grandes cidades, ao contrário dos Estados Unidos, né? E, ao contrário dos Estados Unidos, a discriminação racial tende a diminuir à medida que baixamos na pirâmide social, né? Nos bairros populares das grandes cidades brasileiras, né? Assim como nas prisões, né? Convivem e interagem brancos, pardos, negros, mulatos, né? Tudo isso não impede que o racismo seja um preconceito cultural do Brasil. Então, concluindo, né? Isso exigiu adaptações da política dos Estados Unidos para transportá-la até aqui no Brasil, né? Então, como lá nos Estados Unidos quem não é branco, né, é tratado como negro, né, ou como asiático, né? Então eles passaram aqui, né, a definir que no Brasil todo mundo que não fosse branco, né, seria negro, né? Englobando nesse cálculo, não uma multiplicidade, né, de realidades, né, de que muitas delas estão à margem de sofrer o racismo, ainda mais em regiões onde são dominadas. Daí nasceu o mito que mais de 50% da população brasileira é negra, né? Quando, na realidade, a população realmente negra que sofre a discriminação é de 10% a 12%, né? Também nasceu a sandice, né, que a exploração do negro não é um problema de classe, mas racial, né? Ou seja, que a população negra foi eternamente explorada pela população branca. Isso no Brasil nós podemos ver uma enorme sandice, a enorme população miserável branca no Brasil, vivendo do lixo, comendo sopa de osso, não é? Não é como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está se transformando isso aí, né? Então, tudo isso, né, tudo isso resultou nessa necessidade de adaptação, sobre a qual eu vou falar mais tarde. Né? Eu vou falar mais tarde, concluir essa parte. Deixa eu ver qual é o tempo que eu estou aqui, se me resta algum tempo. Não me resta algum tempo.
Então, eu passo a palavra para o Nelson Vilela. Ok. Obrigado, Mário Maestre. Eu preciso. A maior parte das colocações aqui eu já passei, certo? Vou aproveitar e vou colocar aqui mais algumas. E aí, Eusébio e até mesmo o maestro depois podem abordar, né, durante a sua fala. Aqui o Tiago Aguiar diz: tem que ser muito inocente para acreditar que, se for colocado alguns negros em determinadas posições sociais, através da tal representatividade, as coisas melhorarão dentro de uma sociedade capitalista. Acho que ele prossegue e diz: na prática, como diz o Sérgio Lessa, a burguesia acaba ganhando aliados gregos, ou, desculpem, aliados negros para suas pautas. E essas são. As demais participações foram boa noite e tal, que eu já passei aqui na tela, tá bem? Quero passar a palavra para o camarada Eusébio Assunção. Eusébio, eu vou apenas solicitar aqui ao público, tá, que compartilhem essa live, esse programa, deem aí os likes, os gostei, para que a gente possa realmente ampliar o nosso alcance, tá? Repetir isso novamente. Eusébio, a palavra agora é sua. Pode falar. Boa noite. Não, agora não. Eu quero partir daquela premissa falada pelo Tiago, creio eu, se colocando negros em determinados cargos, é isso, né? Tiago, posição social, que as coisas iriam mudar. Ora, se fosse assim, nós já tivemos um presidente negro e nada mudou, que foi Nilo Peçanha. Né? Se fosse somente por uma troca de lugares, né, a coisa nós não teríamos por que estar falando. Agora, por outro lado, se nós quisermos um capitalismo negro, aí a coisa muda de figura. Aí a coisa transforma-se totalmente. E no meu ponto de vista e as minhas convicções, eu não quero um capitalismo negro. Eu não quero uma mudança apenas de posição social. Eu quero uma mudança para a grande maioria da população negra. E esta mudança da grande maioria da população negra, ela não vem através de pequenos cargos, e sim através de uma transformação social. E esta transformação social só será possível com a participação de negros, brancos, amarelos e todos mais. Aí eu creio. Mas eu noto uma coisa na esquerda. Até hoje, eu nunca vi um grande debate sobre a questão negra nos partidos políticos. Um grande debate. Porque os negros têm algumas especificidades que não se pode deixar de negar. Mas agora, um grande debate
e eu milito no movimento há muitos anos, eu nunca vi esse grande debate negro, de pegarmos o negro, a questão negra, e se debatermos ela de frente. Nós vemos, sim, questões pontuais que são apontadas, mas não um grande debate. E esse grande debate é que faz falta. Porque, senão, vejamos o seguinte: nós estamos há 522 anos desde a chegada dos europeus aqui. Destes 322 anos, 388 foram de trabalho servil, aonde preponderou a mão de obra escrava, e apenas 132 anos de mão de obra assalariada, livre, longe da presença escrava. Agora, eu não posso falar em história do Brasil sem falarmos nos trabalhadores escravizados. E este debate dos trabalhadores escravizados, a cada ano que passa, ele está sendo negado ou sonegado nas universidades, nas escolas e na própria literatura. Esse debate que nós temos que falar, porque eu não posso entender o Brasil sem entender a questão étnico-racial, quer seja negra, quer seja dos povos originários também. Então, este debate é que se faz presente. E esse debate não está havendo. Infelizmente, nós estamos saindo agora, ou ainda estamos, né, na Semana da Consciência Negra, aonde debate se vê muito pouco. Nós temos, na Semana da Consciência Negra, um movimento, um grande movimento, não se pode negar isso, um movimento onde os negros convergem para isso aí. Mas, ao mesmo tempo que os negros convergem para a Semana da Consciência Negra, não há um resgate deste passado negro. Porque grande parte das pessoas que capitalizam a Semana da Consciência Negra é de uma classe média, e de uma classe média que não quer ser descendente de escravos. E esta classe média, que não quer ser descendente de escravos, aqui no Sul, agora, ela se diz que é descendente dos lanceiros negros. E ela também fala que chega de falar que o negro foi escravo. Chega de falar de escravidão. Temos que dar aspectos positivos para os negros. Ora, aspectos positivos eu concordo, mas não podemos esquecer o nosso passado. Este passado, onde os negros lutaram contra sua servidão, contra a escravização, formando quilombos, fugindo de seus senhores, é que dá o resgate à dignidade negra. Eu não quero ser lembrado como descendente de lanceiros negros. Eu sou descendente de homens e mulheres escravizados. Eu não quero ser descendente de reis e rainhas, como grande parte dos segmentos negros estão dizendo por aí. Nós não somos
filhos de escravos, somos descendentes de reis e rainhas. Eu não. No Brasil, eu sou descendente de trabalhadores escravizados, e com muito orgulho. E mais orgulho eu teria, se soubesse que eles foram quilombolas, que fugiram da escravidão, que lutaram contra a escravidão. Mas a Semana da Consciência Negra, ela tem alguns aspectos positivos. Dentre elas, ela surge na década de 70, com o Oliveira Silveira, que chega, propõe essa data, juntamente com o pessoal do Grupo Tição, e essa data começa a ser venerada pelos negros. Mas só que essa data, na época, ela se contrapõe ao 13 de maio. E o 13 de maio passou a ser renegado por grande parte da população negra. E essa negação, eu acho que ela é falsa. Porque o 20 de novembro não exclui o 13 de maio. O 13 de maio é uma data histórica, onde ela pôs fim legal aos trabalhos escravizados. É um fato, é história. Eu não posso negar o 13 de maio. Mas, por outro lado, ele agrega, sim, o 20 de novembro. 20 de novembro, que resgata, que vai popularizar ainda mais a figura de Zumbi dos Palmares, que não é só um herói negro, mas é também o primeiro herói popular que este país já teve. E essas figuras que lutaram contra a escravidão, que, a meu ver, se dá uma luta de classes entre negros e senhores, essas figuras têm que ser ressaltadas. Não somente Zumbi, mas sim os quilombos e todos aqueles que lutaram contra a escravidão. E eu acho importante que a escravidão não seja esquecida, porque não podemos cair na falsa ideia da democracia racial. Democracia racial que nunca existiu de fato. Esta democracia racial, que Gilberto Freire colocou muito bem, que serve aos interesses da elite, e que mais tarde a ditadura militar vai se apropriar dessa ideia, né? Tanto está que na Copa de 70, e nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Na década de 70, teve até aquela musiquinha que o Médici patrocinou, esse é um Brasil que vai para frente, tá? Mistura de pá, como é que é? Mistura de cores, uma coisa assim, serve para isso aí, tá? Então, nós não somos isso aí. Mas esta mesma ditadura que pregava a união das raças, lembrei-me agora, né? Ela perseguia a população negra. Prova está que Costa e Silva assinou decreto 510, artigo 33, que vedava qualquer discussão pública que colocasse a questão, o tema de raça, na ditadura militar. O tema raça não poderia ser discutido, porque quem é que estava morando nas favelas? Sua grande maioria negros. E nós não podemos negar isso aí. Agora, não era interessante que, em plena década de 60, 70, estas questões viessem à tona, porque nós já temos um movimento negro aqui, muito ligado às questões de libertações da África,
muito ligado também às políticas dos Estados Unidos, ligados aos Panteras Negras, e eu lembro até que na época, da década de 70, eu usava um Black Power grande. Hoje não, porque eu estou um pouco careca, mas eu usava um baita de um Black Power, embora não tivesse uma consciência política. Mas eu que tinha um resgate, que eu queria ser bonito. Black is beautiful. Eu queria ser bonito. Então, aumentava uma autoestima. A gente via naqueles negros algo em que se espelhar. E eu tinha em Angela Davis a minha ídola. A minha ídola maior, com aquele cabelo, né, Black Power, dando discurso, coisa e tal. E era o início de uma politização. Essa politização que não era bem vista pelos setores militares. Então, nós tínhamos, sim, este espelho que vai influenciar os negros aqui, sim, que vai ter agora, depois na década de 70, um setor mais radicalizado que vai para a esquerda e um setor de classe média que quer apenas as benefícios do capitalismo. E aí a coisa começa a fluir, e a gente começa a se identificar, a ler, a militar, a explanar aquilo que nós estamos sentindo. Aquilo, o fato de não podermos andar em certos lugares por sermos parados pela polícia, coisa que até hoje acontece, das balas perdidas terem cor, dos jovens negros sendo assassinados, da cadeia estar cheia de negros que nem foram julgados. Isso nós temos que discutir também. Nós saímos do cativeiro, mas a discriminação continuou. Continuou, sim. E agora, o debate que nós temos que fazer, a meu ver, é o seguinte: de que formas nós vamos inserir os negros despossuídos nessa luta, sem que eles partam para um identitarismo. Temos questões específicas, mas não é apenas trocando A por B ou B por C que nós vamos conseguir alguma coisa. A nossa luta, a meu ver, ela se dá. Se nós tivéssemos uma escola pública, gratuita, de qualidade, nós não necessitaríamos de cotas. Mas quem é que fala hoje em escola pública gratuita, universidade pública e gratuita? A esquerda abandonou essa luta. A esquerda não faz mais esse debate. Pelo menos eu não vejo. A esquerda está acomodada. Agora mesmo, quais são as pautas de reivindicação dos novos governantes? O que eles estão propondo? Uma mudança ou uma acomodação social? A acomodação social nós já temos há muito tempo. Nós vivemos nessa acomodação. E esta acomodação não nos serve. Agora, a sonegação é a melhor forma de nos colocarem uma mordaça. Não foi à toa que, em 1970, o IBGE retirou do censo a palavra raça. Depois teve que colocar. Não foi à toa. Não foi à toa também que, em 1971, em pleno festival, quando tinha aqueles grandes festivais de música, Tony Tornado, enquanto Elis cantava Black is the Fall,
Tony Tornado foi ao palco, levanta o braço esquerdo, como faziam os Panteras Negras, e saiu algemado. Não é à toa que, se nós negros estivéssemos na frente dos quartéis fazendo qualquer tipo de reivindicação, os milicos já teriam batido em nós de todo jeito. Não estaríamos mais. Mas hoje nós temos lá pessoas de classe média que são muito bem tratadas pelos milicos. Então, minha gente, o que eu acho de tudo isso aí? Acho que a esquerda tem que fazer um grande debate sobre a questão negra. Como fazer isso aí? Em primeiro lugar, abrir, de fato, um debate. E esse debate não é por cargos, é um debate teórico, é um debate histórico, onde nós vamos, sim, reivindicar coisas específicas, que não sejam as cotas. Cotas já se tem. Se tem e se sabe que não é para todos. Agora, universidade pública e gratuita, nós não temos. Nós temos que ter políticas sociais, políticas de Estado, políticas de governo que peguem a todos nós, brancos, negros, pardos, amarelos, azuis, e assim começarmos a discutir que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de sociedade nós vamos ter. Mas, para isso, né, nós temos que dizer: este governo tem que fazer este debate. Não é apenas criando uma secretaria, não é apenas dando meia dúzia de cargos, não é apenas fazendo as cotas. Nós temos, sim, que ir mais a fundo nessa questão das questões negras, das questões indígenas e as questões de todos os despossuídos. Obrigado. Ok, obrigado, Eusébio, camarada Eusébio. Eu vou fazer aqui mais algumas leituras antes de passar a palavra aqui para o Mário Maestre, ok? Muito bem. Vamos ver aqui. O camarada Alexandre G. da Silva. Ele diz: contra fatos não existem argumentos. Os negros foram usados como ferramentas vocálicas, né? E não foram, vocálicas, e não foram trabalhadores. Mas é fato também que se tentou escravizar brancos e os povos originários primeiro. Houve escravização indígena, né? E ele diz: a escravidão negra foi a que melhor se adaptou aos interesses do capital. O Alexandre ainda diz: não se conseguiria usar mão de obra livre aqui. E a escravidão do negro no Brasil serviu. Esse cara serviu mesmo, servir, né? Do verbo servir. Para uma mais-valia relativa maior para o capitalismo nascente na Europa. E ele diz que e uma acumulação primitiva de capital também.
Ele diz assim: minha avó paterna é quilombola. Meu pai teve meu avô filho de brancos e índios. Minha mãe, filha de italianos. O que sou? Meu filho tem a pele tão negra quanto a de meu pai. Não podemos ter uma discussão por estereótipos. A luta é de classes. O Igor, aproveitar e colocar logo tudo. O Igor diz: comente sobre os financiamentos de campanha vindo do grande capital para candidatos negros no seio da esquerda. E sobre o identitarismo que está presente no grupo de transição para o futuro governo Lula. Ok. Eu quero aproveitar aqui para dizer que amanhã, falar um pouquinho da programação, amanhã às 20 horas, nós vamos ter aqui uma live com o camarada Jean Menezes, a realidade atual e o método DMAX, certo? Horário é um programa transmitido a partir de Roraima, então tem um horário aí de 19 horas, mas esse horário de 19 horas é para quem está em Roraima. No horário de Brasília é 20 horas, tá bem? Então vai ser amanhã às 8 horas da noite aí para a maior parte do Brasil. E na quinta-feira nós vamos ter um tema. Deixa eu tirar essa tarja, só um instantinho. Deixa eu tirar essa tarja aqui, porque ok. Um tema parecido, só que nós vamos abordar a questão de gênero. Então, gênero, marxismo e luta de classes. Né? É um título parecido, só que aqui nós estamos discutindo raça, e na quinta-feira discutiremos gênero, marxismo e luta de classes com as camaradas Terezinha Martins, uma especialista na área, e com a camarada Soraya de Carvalho, uma estudiosa dessa questão. Ok, gente? Deixa eu tirar isso aqui. Tá bem. Então, as duas programações para as 20 horas. Na sexta-feira, vamos ter uma programação também para as 20 horas, que se eu conseguir a tempo, a gente apresenta aqui, tá? Fica para depois. Camarada Mário Maestre, a bola é sua, o tempo agora é mais concentrado. 10 minutinhos aí. O camarada Eusébio propõe uma questão muito séria, né? A necessidade, não diria na esquerda, porque não sei se a esquerda pode fazer, se nós podemos falar de esquerda hoje. Não, a discussão nos setores marxistas, classistas, né, da questão racial no Brasil. É uma questão imprescindível, né, imprescindível, porque houve grandes transformações nesse processo. Com toda razão, o Eusébio chama atenção a época da ditadura, né, onde a política oficial do Estado não era da ditadura, do próprio Estado, né? A ditadura representava o Estado burguês naquela época, era a defesa, né, da democracia racial no Brasil. Então, por que não queriam a mobilização, né, dos setores negros, né, que eles se incorporassem aos setores sindicais, né,
que estavam tentando se organizar, os setores democráticos, né? Então, queriam acabar. O Brasil tinha uma democracia racial. Mas hoje, e essa era a política da burguesia, mas hoje a política da burguesia não é mais a democracia racial. Ao contrário, hoje a política da burguesia, do imperialismo, como eu lembrei, é da existência de um racismo estrutural no Brasil. Vocês vão ver essa política identitarista que os setores negros, que a emancipação dos setores negros vai se dar, né, pela emancipação de suas direções, pela incorporação de alguns indivíduos, pela progressão social de alguns indivíduos, né, e da necessidade de formar grupos, formar uma identidade negra, né, exclusiva, né, que separe a comunidade negra da comunidade branca, da comunidade parda, da comunidade italiana, das comunidades existentes e inventadas, né? Essa é hoje a política do imperialismo e do capital. Tanto que eu chamo a todos aqueles que me ouvem e todas aquelas que me ouvem que prestem atenção, né? Por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estadão, né? A Globo, não passa um dia, né, sem fazer essa proposta de uma diferença de raça e não de classe no Brasil, né? E faz aquelas propostas, às vezes, absolutamente para, né, enganar a população. Os salários dos negros são, né, 40% menores do que os salários do branco. Agora, num lado científico, nós teríamos que ver outra coisa, né? Os salários dos pedreiros negros são diferentes dos salários dos pedreiros brancos? Não. Nós teríamos que ver o salário dos médicos brancos são diferentes do salário dos médicos negros? Não. O que nós vamos ver é que tem uma quantidade muito menor, né, devido a uma diferença social nascida já da escravidão, né, da população negra nessas posições, né? Então, na realidade, e aí o Eusébio falou, né, de uma sociedade capitalista negra. Uma sociedade capitalista negra seria impossível. Como é impossível uma sociedade capitalista branca, né? Porque a sociedade capitalista ela é do capital, né? E o problema é o problema que os marxistas propõem. A emancipação social da totalidade dos oprimidos, né, com destaque para negros e outros oprimidos, se dá através da expropriação do capital dos seus detentores. E por isso que hoje todos os grandes institutos estatais, hoje eles não falam mais em democracia racial. Isso ficou para trás, né? O Superior Tribunal Federal, né, que é um dos órgãos, né, do coração da ordem burguesa no Brasil, né, eles falam, eles insistem na questão, na diferença racial, mas não em reivindicações, em concessões que alcance a totalidade da população negra explorada. A própria justiça eleitoral tem realizado políticas sobre políticas, né, privilegiando os candidatos negros, candidatos mulheres. Nós não estamos falando aqui do identitarismo feminino, mas seria a mesma coisa, né? Propondo que haveria alguma emancipação social se nós tivermos mais candidatos negros. Na verdade, né, nas últimas eleições, foram eleitos mais vereadores negros e pardos do que vereadores brancos, né? Já votando os pardos como negros, né?
E isso vem há muito tempo, né? Grande parte dos vereadores em certas regiões do Brasil são pardos, né? E são conservadores, Grande parte dos deputados, né, são pardos e negros, são conservadores. O Eusébio disse muito bem, lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos um governador, né, que o apelido dele era o Negrão, né? Eu me lembro um companheiro, né, um companheiro do movimento negro, né, que teve Guarani, e disse uma coisa muito interessante, né? Nós não exigíamos, né, que o Colares, do PDT, né, que ele fizesse um governo para os negros, né? Se ele já não tivesse feito um governo contra os negros, teria sido bem, né? Então, na realidade, nós temos essa diferença estrutural hoje. Os problemas colocados, né, são problemas diversos. Hoje a ferramenta, o instrumento, um dos instrumentos mais fortes de dominação não é a negação da questão negra no Brasil, é a orientação da questão negra do Brasil como uma ferramenta de divisão dos oprimidos. E aí, entrando numa questão, até um companheiro, um camarada ali, pediu que falássemos sobre isso, e essa política foi abraçada praticamente com toda a esquerda que se reivindica do marxismo, PCB, ou mesmo do marxismo revolucionário, MRT, né? MRT, PSTU, né? E por aí vai, né? Para vocês verem, né? O top dos candidatos nas últimas eleições, né, foi candidatos identitários. Eles eram apresentados como o quê? Uma candidatura negra, não, um grupo de candidatos negros, um grupo de candidatos de mulheres, né? O candidato trans, né? A candidata trans, né? O candidato travesti, né? E a tal ponto chegou isso, impulsionado e obrigado pela justiça eleitoral, né, que faz o que querem nesse país. Então tinha que ter uma distribuição mais ou menos idêntica entre os candidatos brancos, candidatos negros, sempre com o acento na questão da raça, né? E chegou a tal ponto que o PSOL, nas últimas eleições, na distribuição das verbas chegadas em grande quantidade do Estado, né, se deu prioridade para os candidatos negros, candidatos e candidatas negras, para as candidatas femininas, na distribuição do dinheiro, nas candidatas femininas, né, nas candidatas homossexuais, lésbicas ou homossexuais masculinos, né, e de uma forma acumulativa. Portanto, se um candidato era negro, né, mulher, né, e lésbica, ele ganhava mais do que qualquer outro candidato para financiar sua campanha. Mas o interessante, né, que não tinha nenhum privilégio, nenhuma facilitação, né, para os candidatos, né, que representassem, né, as classes trabalhadoras, as lideranças sindicais, as lideranças dos trabalhadores do campo e da cidade. Como esses não estavam na preocupação. E vocês podem ver que esses, como candidatos, desapareceram, né? Desapareceram no perfil hoje, né? Então, essa política já foi abraçada pela esquerda. Por quê? Porque dá alguns resultados, poucos resultados, mas dava resultados. Teve comentaristas, dirigentes e militantes da esquerda que festejaram nas últimas eleições porque os seus partidos, pequenos partidos, conseguiram, né, tinham 4 vereadores, 4 deputados, passaram para 6 deputados, 8 deputados, o que significa uma porção de dinheiro para o partido, né? Mas uma eleição que a direita avançou de uma forma significativa, né, tendo a maioria hoje, praticamente,
na Câmara e no Senado. E mais ainda, né, o Eusébio fala de uma discussão necessária, né? Mais ainda, agora, a esquerda, esses partidos, quer dizer, são partidos pequenos burgueses, né? Partidos pequenos burgueses que sofreram naquele baque, né, da queda da União Soviética, da perda de confiança nos trabalhadores, dessa época contra-revolucionária, dessa época contra-revolucionária a que nós vivemos. Esses partidos, o que eles cresceram no último tempo foram organizando as frentes, né? Tem a Frente Negra, né? Tem a Frente Feminina, tem tem a Frente Lésbica, tem a Frente Homossexual, né? Os coletivos. Né? E o mais interessante, que é até onde eu consegui ver, entende que propondo autonomia desses grupos identitários, quem definiu a política para esses grupos identitários, né? A política dos negros, das lésbicas, dos homossexuais, dos índios, foram aqueles coletivos. Ou seja, né, os coletivos definem essa política sob a pressão e sobre a pressão da própria objetividade de um grupo isolado e voltado para o seu problema, que universaliza o seu problema, e jamais realizam discussões, e essas políticas não são nascidas, né, de uma discussão, como seria tradicional numa organização marxista, das bases, das células organizadas segundo, né, suas frentes de produção, que aí daria uma política real. O Eusébio também chama atenção, com muita razão, né, para essa questão das cotas. Né? Essa questão das cotas é um desastre, né? E a esquerda abraça. Né? O PSDU abraça. Né? Antes era contra. Não, por enquanto que não vem a revolução. Né? Agora, o problema não é esse. Né? O problema não é esse. Né? Entende? Eu sempre lembro isso. Né? Quando eu tinha ali 22, 23 anos, né? 22 anos, eu estudava na engenharia da PUC. O Eusébio estudou história bem mais tarde lá na PUC, né? E eu fui preso, né? Né? A minha primeira companheira, levou até uns tiros lá dos brigadianos, depois da visita do Rockefeller, que eu estava pichando, né, o muro da PUC, né, pedindo a estatização da PUC. Porque nós lutávamos, o movimento estudantil, a esquerda, lutávamos, como o Eusébio disse, né? Nós lutávamos por uma universidade, né, livre, gratuita, de qualidade para todos. O que se alcançou em diversas regiões do mundo. Agora, o neoliberalismo está recuperando. Né? Eu, quando entrei no Chile, me refugiei, a universidade lá, não tinha vestibular, né? Todo o estudante que chegava, né, podia entrar na universidade, a mesma coisa na Itália, a mesma coisa na Bélgica, a mesma coisa na França, antes. Né? Então, essa era a reivindicação. Agora, com as questões das cotas, né? Não, as cotas é uma maravilha para o capital, maravilha para o imperialismo, porque as cotas são nas universidades públicas. E as cotas são reservar para a população, digamos, no caso negra, né? População negra, uma parte das cotas, uma parte das vagas. Essas vagas já foram dadas, já estão orçadas. Nessa redistribuição, né, o Estado não gasta um pila que seja. E mais ainda, né, entende? Nesses últimos tempos, né, as universidades públicas, federais, estaduais, estão encolhendo profundamente em relação às universidades privadas. Né? Então, cada vez mais, né, as cotas são para alguns privilegiados, né? Alguns privilegiados, geralmente da classe média negra, que está melhor preparada para isso, uma classe média ainda fraca, né?
mas que está melhor preparada a isso. Enquanto que a imensa maioria da população negra, eu vou dar assim um número tirado do chapéu, mas possivelmente enquanto 90% da população negra nem sabe do jovem negro, nem sabe onde é que estão as universidades públicas. E ninguém se preocupa com isso. Né? E esse novo movimento negro, que já não tem mais nada que ver com o movimento negro, né, dos anos 80, né, combativo, ele avança com essa política, dá esperança para um pequeno grupo, forma, né, obtenha esses pequenos privilégios, né, e essa é a política, e faz essa política identitária, de propor, né, né, o identitarismo, né, o etnorracismo, né, de que a população negra tem uma identidade singular, que não deve se misturar com as outras, deve ter as suas direções, etc., etc., que todo branco explora um negro, né, que dá vontade de chorar, né? Que todo branco explora um negro, e toda essa longa perolação. Então, portanto, é uma questão complicada, né? É uma questão complicada, né? E o Eusébio também tem razão, né? Essa discussão tem que nascer desde a origem e da composição, da conformação do Brasil, né? O Brasil como Estado, como nação, que o Brasil é um elemento, não é, constituído pela escravidão, né? Um companheiro que ele disse, né? Os escravos não eram trabalhadores, não, entende? Os escravos eram, como Eusébio designou corretamente, os escravos não eram escravos, eles eram trabalhadores escravizados. E como na Itália, França, Alemanha, né, esses países, né, o passado do trabalhador contemporâneo era, né, o passado do trabalhador contemporâneo era os trabalhadores feudais, né, os trabalhadores feudais. Aqui no Brasil, o passado de todo o trabalhador, seja branco, seja alemão, o passado dele é o trabalhador escravizado. Essas são nossas raízes. Todos nós somos descendentes ou de trabalhadores escravizados ou de escravizadores, segundo o nosso espaço social e o nosso espaço ideológico. Portanto, essa é uma discussão, e é uma discussão estrutural, muito mais complicada, muito mais difícil, que todas essas organizações estão abandonando para conseguir uns vereadores, alguns deputadozinhos, né? E já que corresponde essencialmente, não, a setores da classe média, e essa classe média politizada está se afastando profundamente, né, das classes trabalhadoras. Concluindo, essa questão vai piorar muito, porque o PT é um partido identitarista, né? Nós vamos ver, né, ele concedeu 20 pila, 30 pila de aumento do salário mínimo para dezenas de milhões de trabalhadores brancos, sobretudo negros, né? A desproporção da população negra que recebe salário mínimo é enorme, né? Mas ele vai ter, certamente, ministros negros, vai avançar as cotas, vai fazer isso aí, né? E a população negra vai continuar, como o Eusébio chamou a atenção, nas prisões, na marginalidade, e cada vez mais quem vai se ocupar dela são os evangélicos. Outra questão extremamente cabeluda, né? Extremamente cabeluda, né, para a esquerda brasileira. O Nelson Vilela, né, está me mandando calar a boca, né? Ele que fala bastante dos intervalos, mas eu sou um militante disciplinado. Okay, Vilela, é contigo. Obrigado. Tá bem. Aqui eu estou inquieto porque o público está participando e nós precisamos ouvi-lo, né? E aqui eles, deixa eu ver aqui.
O Alexandre... Ah, não. Antes do Alexandre, aqui o Edson Xavier diz: se pautas identitárias forem a tônica do próximo governo, vai ser como enxugar gelo. E o Alexandre diz: depois da abolição, o Alexandre G. da Silva, depois da abolição, uma massa de mão de obra negra livre foi posta no mercado, sem condições de competir em igualdade com outros trabalhadores. É óbvio que, passados 134 anos, né, apenas, a massa de pobres será, ele conclui dizendo, negra. E ele diz ainda: o capitalismo é tão democrático que colocou uma massa de brancos pobres ao lado dos negros. Ele não ascendeu o negro a condições melhores. E aqui o Carlos Wellington diz: avante, negritude. E ele diz aqui: viva Abdias do Nascimento, viva Zumbi. O Alexandre G. da Silva diz aqui: minha família é toda de casamentos entre negros e brancos e índios. Uns são de pele branca, outros negros e suas variantes. Uma política racional como a estadunidense não nos contempla. Ele diz, aqui já é o Carlos Wellington, ele diz: os negros que entraram para as universidades das favelas não deram um retorno para a sua comunidade, disse o líder negro sexagenário Rumba Gabriel, logo após a chacina do Jacarezinho. O Alexandre G. da Silva, ele diz: uma política racial, né? Acho que com relação a... E aí ele diz: temos que elevar os níveis de vida de toda a população. Cotas, para nós, brasileiros, é estar fora de nossa realidade. Vide Darcy Ribeiro. A Maria Luísa diz: o líder comunitário da favela do Jacarezinho desabafou logo após a chacina da favela do Jacarezinho que os negros e negras que entraram nas universidades não deram retorno para a comunidade. E aí, o Tiago Aguiar diz: quem ganha uma cota do governo do PT são as particulares. As particulares que, com esses planos de governo de privatizar a educação. As escolas particulares, né? E o Carlos Wellington diz: Fanon e Malcolm X já falam desse tipo de negro que ascende da classe média como traidores de seu povo. Foi muitas colocações. Vou passar a palavra aqui para o camarada Eusébio. E aí, Eusébio, você comenta o que você achar que é mais importante comentar. Tá bem? A bola é sua, novamente. Abra o microfone, isso. Tá. Bom. Ok. Para começar, eu quero dizer o seguinte, que eu, enquanto negro,
eu estou muito preocupado, mas preocupado mesmo, com o avanço dessa extrema-direita que nós estamos vendo agora. Porque o que nós estamos vendo? Que os casos de racismo, eles estão aumentando tremendamente. Ou melhor, eles estão tendo uma visibilidade maior. E essa visibilidade maior está sendo acompanhada por um grau de violência muito grande, tanto contra negros, homossexuais e gêneros. Então, esse avanço conservador da extrema-direita não é uma coisa só do Brasil, é mundial. A extrema-direita está crescendo mundialmente. E a minha preocupação que eu tenho é que nós não estamos nem um pouco organizados para combater isso. E eu lembro que antigamente os partidos faziam reunião, faziam para os códigos novos, coisa e tal, para a militância, e hoje eu não vejo nada disso. Tá? Eu vejo que está todo mundo solto, todo mundo perdido, enquanto essa extrema-direita, com capital a seu lado, está organizada. Haja visto que os caminhoneiros estão aqui em frente às lojas Havan, com churrasco diariamente, bebida à vontade, estão muito bem organizados. E nós aqui estamos, cada um por si. O companheiro ali botou uma coisa, né? Que a companheira, eu acho, que o líder do Jacarezinho disse que o pessoal de cotas não atendeu, não, né? A chacina, o comentário da favela de Jacarezinho desabafou logo após a chacina de Jacarezinho que os negros e negras que entraram nas universidades não deram retorno para a comunidade. Perfeito. Há alguns anos atrás, algum tempo atrás, alguns anos, podemos dizer, nós fomos a uma reunião, né, onde tinha um jovem que tinha sido cotista e esse jovem estava de carro. E nós precisávamos levar um líder comunitário. E nós pedimos que esse jovem, que tinha saído da universidade, cotista, que estava de carro, se ele poderia levar o líder comunitário. Ele disse que não iria botar o carro dele no barro. E aí se vê que aí é um projeto individual. Não é um projeto coletivo. Não é um projeto que nós estamos preocupados com o próximo. Eu estou preocupado com o meu bem-estar social. Eu quero ascensão social. Outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: todos agora querem ser empreendedores. Todos são empreendedores. Aquele rapaz que tem uma banquinha de cachorro-quente, ele não se acha um trabalhador, ele é um empreendedor. E isso aí é estimulado pelos meios de comunicação. Vendo TV esses tempos, eu achei o máximo. Um office boy não, esse rapaz de teleentrega, né? O cara ralando lá, tocando a moto, e o cara da TV diz: este aí é o nosso empreendedor. Por favor.
É ilusão do povo. É iludir o povo. Ilusão total. Se esse rapaz da teleentrega é um empreendedor, o que é ser empreendedor? E agora nós estamos com empreendedorismo negro, que eu não sei o que é. E esses tempos, numa reunião que nós estávamos, eu falei também, perguntei, olha, o empreendedor negro, ele explora menos o seu trabalhador que o empreendedor branco? O empreendedor negro, ele paga melhor os seus trabalhadores do que um empreendedor branco? O que significa ser empreendedor negro? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Olha, e eu estou nessa luta aí há muitos anos. Eu estou lutando para elevação, que eu sabe, para ver se tira o negro da favela, se melhora as condições dos negros e brancos. Agora, se os caras dizem que tem que ter um empreendedorismo negro e não me dizem se ele vai dar melhores condições de trabalho para os negros ou para os não negros, ou vai tratá-los iguais, mas com um salário melhor, eu não vou lutar para pôr esses caras no poder. Não vou. Não vou mesmo. Agora, nas eleições, nós estávamos numa encruzilhada. Ou a gente ficava com a direita, tá? Racista, homofóbica, e todo gênero, e todos os ismos que tem aí, ou a gente votava no Lula. Votar no Lula não significa ter muitas esperanças. Eu não tenho. Eu já fui petista, já saí do PT, conheci o PT de dentro. E eu não quero esse tipo de coisa. Esta social-democracia não me serve. Ela só vai botar algodão entre os cristais. Ela não está propondo nada de novo. Ela está acomodando os trabalhadores. E pior, ela desarticulou o movimento sindical. Movimento sindical esse que nós estamos precisando deles agora. E, infelizmente, os trabalhadores não estão organizados como deveriam estar para combater esta homofobia, para combater este racismo, para lutar por melhores condições de vida, quer seja de negros, negras, gays, lésbicas, seja o que for. Eu não estou lutando por um apartheid. Eu estou lutando por uma sociedade melhor. E essa sociedade melhor, ela só pode vir através de uma mudança radical nas estruturas sociais que eu não vou ver jamais. Porque o meu tempo está se acabando. Ok. Muito bem. Mais algumas leituras. O Tiago Aguiar, ele diz: quem ganha uma cota no governo do PT são... esse aqui eu já tinha lido. São as particulares com esses planos dele de privatizar a educação. O Alexandre... Aqui o Carlos Huerto diz que... esse aqui já li também. Muito bem. Então o Alexandre diz aqui: esses avanços da extrema-direita, de um grande financiamento
no Brasil do agronegócio tem um grande... Ele aqui, ele pica um pouco. Não, ele não prosseguiu. Mas ele diz assim... ele diz assim... Isto é, nos separar por estereótipos, pela aparência. Somos os trabalhadores, o presente e o futuro da humanidade. Pronto. Só isso. E aqui o camarada, denominado aqui uma voz no deserto, ele diz: o liberalismo de esquerda, made in USA, pós maio de 68, é um projeto contra-revolucionário que elimina qualquer solução coletiva. É tudo falsa solução individual. O Tiago Aguiar diz: empreendedorismo negro. Não tinha ouvido isso ainda. É uma alucinação teórica. Pronto. É isso aí. Mas nós estamos aí... faltam 5 para as 10. Mário Maestre, a bola volta para você. Mas eu quero, antes de mais nada, eu quero solicitar, gente, novamente, tá? Por favor, quem estiver por aí, estou vendo que tem um bom grupo de pessoas. Quem não tiver se inscrito no canal, se inscreva. Quem já estiver inscrito, verifique a sua inscrição, porque de vez em quando está sumindo inscrição e as pessoas descobrem adiante, né? E, por favor, deem aí o tal do like, tá? O like, o gostei, o dedão, o joinha, tem gente que chama até disso de dedada. Muito bem. E também, não, claro, não esqueçam de compartilhar. O importante do like é porque ele coloca esse conteúdo para outros públicos. Eu descobri aqui mais uma parte da programação. Deixa eu ver aqui. Se eu não encontrar, a palavra segue. Vamos seguir. Muito bem. Mário Maestre, a bola é sua novamente. O Eusébio introduziu com muita razão e muita pertinência, né, a questão do empreendedorismo negro, né? Essa é uma questão fulcral, central, né, na nossa nova estratégia do grande capital e do imperialismo para o movimento negro, que não é mais a proposta da existência da democracia racial, mas da existência de um racismo como a grande contradição da sociedade brasileira e estadunidense. A contradição não é uma contradição social, é uma contradição racial. Sendo uma contradição racial, vamos criar aqueles núcleos negros isolados, né? Fortalecer as visões, né, das origens africanas, inventadas, né? Porque não tem uma cultura africana. O Eusébio também é um estudioso disso. Como ele não pode falar na cultura europeia ou latina, tem uma multiplicidade de culturas na África, né? Uma riqueza muito grande, né? E dentro desse processo, depois, né, de feito esses núcleos, vamos fazer os seus candidatos e vamos incentivar nesse núcleo
alguns núcleos mostraram o caminho para eles se incorporarem na sociedade capitalista. É como o Florestan Fernandes dizia, né? A incorporação do negro na sociedade de classe, né? Como ele propunha, né? Incorporar o negro nessa sociedade capitalista. E o Zeb disse muito bem, primeiro é uma pataquada, né? Porque para tu te incorporar nessa sociedade capitalista de uma forma substancial, tu tem que ter ou um capital tecnológico, não tem, né? Cada vez está mais difícil para qualquer um, né? Ou tu tem que ter capital, né? Capital faz capital hoje, não é qualquer capital que tu entra no mundo do capitalismo. E mesmo aqueles empreendedores negros, né? Que entrarem no mundo do capital, que empreenderem, fizerem a sua firma, eles vão ter que explorar, né, negros e brancos, né, como os empreendedores brancos, né, azuis, amarelos exploram. E se ele for bonzinho, ele vai à falência. Porque a dinâmica da acumulação do capital é para todos, não é uma escolha, né? Não é uma escolha, né? Então, para vocês verem como é uma política essencialmente ideológica. Mas eu não culpo, né, aquela liderança comunitária, né, que reclamou que o pessoal não voltou, que o pai não deu. Eu não culpo, né, esse jovem negro que conseguiu se formar em engenharia, mesmo em medicina, que são muito poucos, né? Eu não culpo que eles façam a vida deles, é o normal, como o Eusébio disse, é um projeto individual, né? Os jovens brancos, pardos, fazem a mesma coisa, né? Nessa sociedade que nós estamos, né? O meu pai era filho de um mecânico. Era filho de um mecânico. Ele se formou trabalhando com esforço numa universidade pública, na escola de engenharia da URGS, né? Se transformou num empresário filha, né? De nós sabemos de quem, né? Líder sindical, né? Um bom pai, né? Mas líder sindical, mas com os trabalhadores, ele ferrava com os trabalhadores, como todos os engenheiros, construtores, porque senão nem sobreviveria, né? Ele fez o caminho dele, né? Ele fez o caminho dele. Como eu disse, não tem nada mais parecido que a classe média negra do que a classe média branca. E fora de um projeto de classe, como o Eusébio disse, isso termina na progressão individual. Mas essas questões são questões centrais. O Eusébio falou também uma coisa que eu queria depois escutá-lo sobre isso, uma coisa que me impressionou muito, né? Porque eu vi nascer, o Eusébio não viu, já era jovenzinho, né? Mas eu vi nascer o 20 de novembro, né? A consciência negra, as primeiras mobilizações, eu estava até no Rio de Janeiro, quando deu aquela grande mobilização, o exército achava que iam queimar a estátua do Caxias, coisa e tal, né? E, na realidade, o 20 de novembro era uma data referencial de luta, né? A referência era, como o Eusébio disse, Zumbi, a resistência dos trabalhadores escravizados, a resistência dos trabalhadores. Zumbi era um herói da população negra e um herói de todos os trabalhadores, né? Um herói que agregava, um herói. Tanto que em Palmares abriu os braços não só para os negros escravizados fugidos, mas até para aqueles dissidentes brancos que estavam sendo perseguidos, se acomodavam lá desde que fosse trabalhar também, pegasse na enxada, né? Agora, essa questão já não interessa mais para esse novo movimento negro pró-imperialista. Hoje mesmo, nos estudos historiográficos, não se estuda mais a resistência escrava. Se estuda aquela proposta da colaboração dos escravos com os senhores, na negociação dos escravos com os senhores, que teriam determinado a vida dos senhores, teria praticamente escravizado os senhores, transformado a escravidão numa coisa mais do que vivível. A população hoje, branca e negra, devia estar andando de joelho pedindo para que voltasse a escravidão. E nesse processo, foi se abandonando o Zumbi, as lutas, não só Zumbi, né?
Então, não só Zumbi, todas as lutas dos trabalhadores escravizados, o nosso passado social, né? Nosso passado de luta dos trabalhadores, né? Então ele foi se abandonando de lado, porque hoje esse novo movimento negro, né, classe média, contra-revolucionário, ele quer ver, né, iluminar, né, uma forma, né, potenciada, né, aquele cativo que conseguiu, né, se libertar, comprar 2, 3 escravos e teve um sucesso. Então, hoje é a história das vidas daqueles que tiveram sucesso, né? E os milhões que morreram trabalhando, né? Esse se deixou hoje de lado. E o que mais me impressionou, né? E eu vou ficando por aqui para que o Nelson fique contente comigo, né? É, é o 20 de novembro xoxo que nós tivemos esse ano, né? Não foi uma data, não foi uma data da importância, da repercussão, né? Quando ela expressava, né? Ela expressava um passado de luta, de sofrimento, mas e um passado de conquistas, né? Como o Eusébio também falou com pertinência, né? O 20 de novembro não está em contradição com o 13 de maio. O 13 de maio, ao contrário, né? De certa forma, é um movimento superior ao 20 de novembro. Né? Eles não se negam. Né? O 20 de maio, o 13 de maio é a conclusão, não é aquele dia, Princesa Isabel, aquela baboseira que se fala, né? É a conclusão da dura luta dos trabalhadores escravizados para pôr fim à escravidão, né? Em aliança com os abolicionistas radicalizados. Né? Muita gente morreu nessa luta, né? Muitos trabalhadores escravizados morreram, muitos abolicionistas morreram para conseguir a extinção da escravatura. E é com aquela lei, quando se faz a lei, né, não é Princesa Isabel, o parlamento vota a lei. A Princesa Isabel não podia fazer outra coisa do que assinar, né? Quando o parlamento vota a lei, já não existia mais escravidão praticamente no Brasil, porque os trabalhadores, pela sua força, pela sua vontade, haviam abandonado as grandes fazendas cafeicultoras de São Paulo, do Rio de Janeiro. Né? Por isso que o 13 de maio foi sempre um movimento que a população negra teve muito carinho, ainda que, em forma alienada, pensava que foi construído pela Princesa Isabel. Né? Então, nós temos que recuperar o nosso passado, nós temos que pensar como são as coisas hoje, né? E temos que recuperar também o 20 de novembro, né? Zumbi e as lutas dos trabalhadores escravizados. Aqui no Manuel Padeiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Como orientação e referência, sobretudo de negros, mas também de trabalhadores brancos de todas as origens. É contigo, Nelson. Beleza, ok. Bem, pessoal, é o seguinte. Quero aproveitar só para lembrar o seguinte. Hoje nós temos aí, o tema é esse, né? Raça, marxismo e luta de classes. Mas esse programa de toda terça-feira, ele chama-se Qual é o Rumo? E é essa questão que eu gostaria de pôr aqui para os camaradas, para Eusébio e para o Mário Maestre. É um programa, sabe, Eusébio? A gente pensou muito em qual o título que daríamos e tal. E nós pensamos até colocar o que fazer. Mas aí, para não ter o mesmo título da obra do Lenin, a gente mudou para qual é o rumo, tá? Ou seja, nós temos que estar sempre, nós estamos discutindo os problemas, mas nós precisamos apontar a saída, né? A solução, né? O que fazer. Antes de você falar, eu quero colocar aqui mais duas
colocações, expor aqui duas colocações do público. O Tiago Aguiar, ele diz, empreendedorismo negro não... Ah, ele já tinha, né? Ele chamou isso aí de uma alucinação teórica. E aqui o Alexandre, ele diz, isto é nos separar por estereótipos, pela aparência. Aí já tínhamos lido aqui também. Somos os trabalhadores, o presente e o futuro da humanidade. O Alexandre tem umas colocações muito interessantes, né? Muito interessantes. Camarada Eusébio, vamos lá? Qual é o rumo, afinal? O que fazer? O rumo? Olha, Sim. É uma boa pergunta. Mas o rumo, eu acho, é nós persistirmos na nossa luta, tá? O que eu quero dizer com isso aí? Nós temos que voltar, temos que lutar como sempre fizemos. Se eu lutei até agora, não vai ser agora que eu vou parar de lutar. E eu estou lutando por uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos nós. Homens, mulheres, gays, héteros, seja lá o que for. Não é uma luta fácil, não é. Eu não vou ver esta sociedade que eu prezo. Isso eu tenho consciência. Mas o pouquinho que eu pude fazer, eu fiz. E quanto, né? E como diz aquela música, enquanto pernas eu tiver, hei de fazer o que quiser, né? Eu acho que é isso aí. A luta está aí, está posta. Essa extrema-direita tem que ser combatida, né? Nos resta, vamos ter que fazer alianças com certos setores, mas não significa que vamos nos submeter a essas alianças. Eu acho que isso tem que ficar bem nítido para todos nós. Nós não vamos nos submeter. A nossa linha é uma mudança radical das estruturas sociais. Era isso que eu tinha a dizer. Maravilha! Eu quero aproveitar para dizer... o Mário colocou um quadro inicialmente falando das esquerdas, né? E eu entendo perfeitamente o que ele dizia ali, mas eu quero te dizer também, Eusébio, que nessa jornada, nessas discussões, nessas polêmicas que nós temos empreendido, a TV A Comuna surgiu justamente ali na época dos 150 anos da Comuna de Paris. E de lá para cá, e nós temos um entendimento completamente distinto dessa esquerda a que o Maestre se referiu. Ou seja, essa esquerda que dirige a maior parte dos movimentos sociais que estão aí. Mas de lá para cá, com essas polêmicas, com essas discussões, sempre dentro de uma visão anticapitalista, eu costumo dizer barra comunista, tá? De resgate do marxismo, por exemplo, nós fomos descobrindo vários camaradas, várias pessoas. A gente se conheceu, eu e o Maestre, assim, por exemplo. Agora a gente está se conhecendo, né, Eusébio? E se conhecendo de uma forma extremamente agradável, sabe? Extremamente agradável, porque dentro dessa concepção, dessa visão que nós estamos discutindo aqui, que vocês dois expressaram, por exemplo, que vem se formando
mesmo que seja um grupo de uns 20, 20 e poucos coletivos, pequenos coletivos e também personalidades, sabe? Pessoas que esse grupo está se contrapondo. Pode ser, se souber trabalhar, se souber, sobretudo, se ligar ao proletariado, pode vir a ser um pequeno embrião de um movimento que, se tiver a capacidade de crescer no proletariado, poderá ser uma alternativa real mais adiante. Não sei quanto tempo, não sabemos quanto tempo. Claro, vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, assim, eu teria que resgatar isso, sabe, Mário? Nós estamos dando aqui a nossa contribuição para a construção de um movimento anticapitalista / comunista, tá certo? Completamente distinto da história que as esquerdas tiveram no Brasil e no mundo, né? Pelo menos na maior parte do mundo, digamos assim. Eu precisava fazer esse pequeno resgate e colocar aí para o companheiro, para o camarada Maestre, que ele também indique, afinal de contas, qual é o rumo. Meu caro Nelson, eu acho que o rumo está claro, né? Como tu disseste, nós temos que empurrar, né, sem se preocupar quando ele vai se concretar esse processo. Eu acho que essas questões, hoje chamadas identitárias, né, a questão do racismo, que é uma questão objetiva, concreta, né, dura, a questão da homofobia, sobretudo contra os homossexuais masculinos, que é ainda muito mais dura do que o racismo, né? Porque esse setor é morto, massacrado e não tem defesa, né? A defesa das agressões contra as mulheres, o machismo, né? Tudo isso tem que ser incorporado fortemente no programa das classes trabalhadoras, e tudo isso tem que ser resolvido no seio das classes trabalhadoras. Nós podemos ser intelectuais, nós podemos apoiar, nós podemos esclarecer, nós podemos discutir, mas é a classe trabalhadora, nas suas novas organizações, né, nas suas lutas classistas, né, onde se defrontam trabalhadores negros, trabalhadores heterossexuais, trabalhadores homossexuais, trabalhadores mulheres, é eles que vão ter que tomar em mão esses problemas, né, e levantar os seus problemas. Logicamente, quando falarem nessa proposta para eles do empreendedorismo negro, eles vão querer bater em quem fala, né? Porque eles estão ali, né, trabalhando, produzindo, né, sendo explorados, né? Eles não querem mais alguém explorando eles, né? Eles querem acabar com a exploração, né?